quero deixar uma palavra que está escrita lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Tem o título como A Luta Interior. Ele diz assim: Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que eu conheço que a lei diz que é certo. Isso mostra que de fato já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Pois eu não, eu sei, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando da nossa luta interior. Então, dentro de nós, existe duas naturezas, né? A natureza natural, a natureza humana, que é a natureza inclinada para o pecado. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nascemos, nós fomos concebidos em pecado. Então, desde o nosso ventre, nós já nascemos em pecado. E existe outra natureza, porque o Espírito Santo, Deus, ele soprou o seu Espírito em nós. Então, dentro de nós, o Espírito Santo habita. E o Espírito, ele inclina para as coisas de Deus, para as coisas que é boa, e a natureza humana se inclina para o pecado, para aquilo que é mal. E essas duas naturezas, elas vivem em conflito, porque o bem não quer fazer o mal e o mal não quer fazer o bem. Um exemplo prático que a gente tem muito assim na nossa vida é em questão de, por exemplo, academia. A academia é muito bom pra gente, né? Pro nosso corpo, pra nossa saúde. E aí, às vezes, a gente quer ir pra academia, só que o nosso corpo, a nossa preguiça, o nosso cansaço não nos deixa. Por outro exemplo, a gente quer comer alguma coisa que é saudável, que a gente sabe que vai ser bom pra gente, mas a gente escolhe aquilo que é ruim. A gente escolhe um doce ao invés de uma fruta. Nós escolhemos uma comida mais fácil, mais prática do que uma comida mais saudável. Então, isso são alguns exemplos de como a nossa natureza ela sempre vai se inclinar para aquilo que é ruim. Por exemplo, tem pessoas que é muito estressada, muito nervosa. Então, por mais que ela acorde e fale, eu não vou brigar, eu não vou arrumar briga, eu não vou fazer fofoca, eu não quero fazer o que é ruim, ela acaba se inclinando para aquilo, porque a natureza dela já é ruim, o caráter dela, a personalidade dela já é inclinada para o mal. Então ela sempre vai optar por aquilo que é ruim. Nós dificilmente nós vamos acordar um dia e eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ajudar o próximo, eu quero perdoar. Isso é muito difícil porque não é da nossa natureza. Nossa natureza é guardar rancor, é falta de perdão. Ou seja, nós temos que lutar com Deus em relação a isso. Isso é uma luta interior que acontece dentro de nós, que nós não vamos nunca vencer pela nossa própria força, pela força do nosso braço. Então, quantas vezes, por exemplo, a gente tem um vício, uma pessoa que está no vício das drogas, da bebida, algum outro vício, e ela já está cansada daquela vida, porque ela sabe que aquilo não faz bem nenhum para ela e ela quer se livrar daquela vida, e aí ela fala: Não, hoje eu vou parar. Não, hoje eu vou parar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou praticar aquilo que eu não quero. E por mais que ela tente fazer, por mais que ela pense positivo, tudo que ela faz, ela não consegue. Ela acaba caindo de novo naquilo. Por quê? Porque ela está escrava. Ela está escrava daquele vício, ela está escrava daquela natureza que é inclinada para o mal. E o que acontece? Nós só vamos ser libertos, nós só conseguimos vencer essas áreas que a gente luta, nós só conseguimos vencer essa luta interior que existe dentro de nós pelo Espírito. Aqui mais pra frente, no capítulo 7 de Romanos, e também no capítulo 8, Paulo ele vai falar sobre isso, que é a nossa natureza, que aqueles que vivem inclinados para a natureza carnal faz aquilo que é mal. E aqueles que são inclinados para as coisas do Espírito vivem no Espírito. Então, ou seja, como que nós vamos vencer a nossa luta? Porque nós já entendemos que isso não depende de nós. Isso é uma coisa que já foi decretado. Nós já nascemos com essas duas naturezas. Mas como que a gente vai fazer para vencer o bem e o mal que existe dentro de nós? É pela nossa decisão de onde nós vamos nos inclinar. Então, se você se inclinar para as coisas naturais, para a natureza humana, você vai viver escravo da natureza humana. Agora, se você se inclinar para as coisas do espírito, você vai viver escravo das coisas do espírito. Por exemplo, a sua natureza humana, a nossa natureza humana, ela é mentirosa.
Nós nascemos aprendendo a mentir. Você vê uma criança de 3 anos, quando começa a falar, a criança já começa a mentir. E onde ela aprende isso? Ela aprende, ela já nasce com essa natureza, ou às vezes ela aprende vendo as pessoas mentir, vendo as pessoas enganar. Então, nós, desde criança, nós já nascemos assim, nós nascemos com coisas ruins. Agora, nós vamos nos inclinar para as coisas da natureza humana, nós vamos nos inclinar para a mentira, nós vamos nos inclinar para o estresse, para a falta de perdão, para falar de mal, ou nós vamos nos inclinar para as coisas boas, para a verdade, para a sinceridade, para a honestidade, para a humildade. Nós vamos nos inclinar para fazer o bem aos outros, para ajudar o nosso próximo. Ou seja, tudo tem a ver com uma decisão nossa. E é todos os dias, porque a nossa natureza carnal e nossa natureza espiritual, ela vai habitar dentro de nós até nós vivemos. Até o dia que a gente morrer, essa natureza ela vai estar operando dentro de nós. Então nós temos que aprender a lidar com isso. E a palavra de Deus nos ensina como lidar. É a decisão de onde você vai se inclinar. Em João 8:32, se eu não me engano, ele diz exatamente sobre isso. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso fala muito sobre a libertação e a libertação nossa libertação interior. Então hoje nós somos escravos da natureza humana, mas como nós somos libertos dessa natureza humana, como nós deixamos de nos inclinar para as coisas naturais, das coisas erradas que nós não queremos fazer. Porque no fundo nós não queremos fazer. No fundo, se nós vamos ver, nós não queremos ser uma pessoa ruim. Nós não queremos ceder ao pecado. Nós não queremos pecar. Nós não queremos falar mal das pessoas. Não queremos fazer o mal. Lá no fundo nós não queremos. Mas nós acabamos fazendo. É igual Paulo fala aqui. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Já percebeu um dia que você acorda, você quer fazer o bem, só que você acaba fazendo o mal? Então, é exatamente isso. E como que a gente é liberto dessa força mal que existe em nós, dessa natureza pecaminosa? Sendo libertos pelo Espírito, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes o que acontece é que nós tentamos ser libertos pelas nossas próprias forças. Nós tentamos lutar com o pecado, com as coisas ruins, com o nosso próprio braço. Ou seja, a gente tenta, eu não vou pecar, não vou pecar. E a gente fica querendo colocar pensamentos positivos, né? Não, eu não vou pecar, eu vou me distrair, eu vou andar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para não pecar, para não mentir, para não me irritar, para não me estressar. Só que quando a gente vai ver, a gente tá lá, fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Essa não é a maneira de fazer, porque a palavra de Deus diz: não é por força nem violência, mas pelo meu espírito. Não é pela força do meu ou do seu braço, é pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai cada vez mais que a gente se inclinar para o Espírito, cada vez mais que a gente se entregar, cada vez mais que a gente permitir ele agir na nossa vida, é através do Espírito Santo que nós vamos vencer nossas áreas. Por exemplo, tem uma área que você não consegue vencer. Não é você falando positivamente ou você falando não vou fazer, não quero fazer, que você vai vencer essa área. É você entregando ela todos os dias para Jesus, e é todos os dias. Não é hoje e pronto, entreguei, fui lá na igreja, no altar, entreguei e pronto, tô liberta. Não, é todos os dias. É todos os dias você chegar diante do altar e falar: Senhor, aqui está a minha fraqueza, porque o que a palavra de Deus diz, que a graça de Deus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é a gente todos os dias se entregar para Deus, entregar nossa fraqueza diante de Deus, falar: Senhor, eu não consigo vencer essa área, eu preciso da sua força para me ajudar a vencer. E aí todos os dias você entrega para Deus essa área, você se inclina para as coisas do Espírito, você se inclina para fazer o bem, você se inclina para a verdade, você se inclina para a oração, você se inclina para o jejum, você se inclina para a busca em Deus. E aí cada vez mais que você se inclinar, mais a natureza carnal vai ficando fraca. Porque aquilo que nós alimentamos é que vai ficar forte. Então, se nós estamos alimentando o nosso espírito vai ficar forte. Mas se nós estamos alimentando a nossa natureza carnal, nós vamos ficar presos, escravos da natureza carnal. E aqui em Romanos
mais pra frente nesse versículo, ele fala exatamente sobre isso, que nós não somos mais escravos da natureza carnal para fazer aquilo que ela quer que a gente faça, ou seja, nós não somos mais escravos porque a cruz de Cristo ela nos libertou da escravidão do pecado. E o que isso quer dizer? Nós não somos mais escravos da mentira. Nós não somos mais escravos, por exemplo, do engano. Nós não somos mais escravos da droga, da bebida, da pornografia, seja o que for que nós venhamos a pecar, que a nossa natureza se inclina. Nós não somos mais escravos para fazer aquilo que a natureza quer. Nós podemos nos inclinar para fazer as coisas do Espírito. O poder do pecado já não habita mais em nós. Ou seja, aquilo você não pode dizer assim, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar a droga, eu não consigo largar essa vida porque é mais forte do que eu, ou porque eu sou fraca, a natureza é fraca, né? Muitas vezes a gente mente para nós mesmos, muitas vezes nós damos aquela desculpa, mas a minha natureza é fraca, eu sou humano, eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, nós não temos nenhuma desculpa para não tentar e não lutar e não vencer essas coisas que estão diante de nós, porque a palavra de Deus diz que nós já fomos libertos do poder do pecado. O pecado ele não tem poder sobre a nossa vida. Se nós nos entregarmos para Jesus, se nós entregarmos todos os dias da nossa vida para Jesus, quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus aqui mais para frente diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma desculpa, nenhuma culpa que o inimigo possa lançar sobre as nossas vidas, que as pessoas possam lançar na nossa vida, que nós mesmos possamos nos enganar dizendo que eu não consigo vencer, é muito difícil para mim. Não existe mais desculpa, não existe mais condenação. Cristo já nos livrou da lei do pecado. Cristo já nos livrou da força que o pecado tinha sobre nós. Nós conseguimos vencer a partir do momento que nós nos inclinamos para o Espírito, a partir do momento que nós conhecemos a verdade. O que é conhecer? Essa palavra conhecer a verdade não é simplesmente você ir para a igreja e conhecer sobre Cristo, ouvir falar sobre Cristo. Conhecer a verdade, essa palavra tem o significado de intimidade, ou seja, você ter intimidade com a verdade, você se relacionar com a verdade. Então, à medida que nós nos relacionamos com a verdade, quem é a verdade? Jesus. Então, a partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus, a partir do momento que nós temos intimidade com Jesus, nós conhecemos Ele, de não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, Ele começa a nos libertar das coisas. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, as nossas lutas, as nossas fraquezas, Ele começa a nos libertar. Então há libertação para você hoje. A libertação do pecado, não importa qual é a força que a natureza humana tem sobre você ainda, qual a influência que a natureza humana ainda tem sobre você. Não importa se você ainda é uma pessoa estressada, uma pessoa que não tem controle, que não tem domínio próprio, que faz aquilo que você não quer, não importa, porque o poder do pecado não habita mais em você. Você tem todos os dias a chance de se inclinar para Deus, de colocar as suas fraquezas, de apresentar as suas fraquezas a Deus, e Ele vai te libertar, porque é a promessa do Senhor, é a palavra do Senhor. Não é a palavra minha, não é a palavra do pastor, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Deus que diz isso. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela vai te libertar, não é pela sua força, não é pelo seu achismo, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então que você, nesta manhã, você possa entender que você não é mais escravo do pecado, que você não é obrigado mais a fazer aquilo que a natureza humana quer que você faça, que você pode se inclinar e que você escolha todos os dias se inclinar para as coisas do Espírito. Todos os dias, quando você acordar de manhã, você ora e apresenta para Deus a sua fraqueza. Ora e fala para Deus que você não quer viver escravo da mentira, você não quer ser escravo das drogas, você não quer ser escravo da raiva, da ira, da falta de perdão. E aí, cada vez mais que você entregar para Deus essas coisas, essas áreas, e cada vez mais que você se inclinar para a oração, para a busca do Espírito Santo, cada vez mais que você estiver mais próximo de Deus, mais você vai ser liberto dentro de você, e você vai ver que você pode vencer todas as coisas.
Tira da sua mente, tira da sua cabeça aquele pensamento que muitas vezes a gente tem, que a gente não consegue, que é muito difícil. Não existe nada impossível. Lucas fala, né? Não existe nada impossível para Deus, então nada é impossível para Deus, principalmente em questão de libertação, de cura, porque Jesus morreu por nós. Imagina, Deus, ele enviou o seu filho para morrer por nós, e você acha que é muito difícil? Seria muito difícil, não é impossível Deus, a gente ser liberto do pecado, de uma coisa errada, de uma natureza humana? Não, Deus morreu, Jesus morreu por nós, Deus enviou o seu filho justamente para isso, então não é impossível. Você pode todas as coisas sim naquele que te fortalece. Você consegue sim vencer. Não importa o tamanho do seu vício, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que Deus vai te usar. É na sua fraqueza que Deus vai te levantar. É na sua fraqueza que Deus vai te libertar. Porque se não existisse fraqueza, como que Deus ia mostrar o seu poder? Então se glorie na sua fraqueza. Não fique triste, não ande cabisbaixo, envergonhado das suas fraquezas, mas se alegre nas suas fraquezas, porque nas suas fraquezas é onde Deus vai mostrar o seu poder, é onde Deus mostra a sua graça. O que a palavra diz? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde há pecado em nós, nisso, o pecado em nós não é motivo de vergonha para nós, mas é motivo de glória para Deus. É onde Deus vai mostrar, superabundar a graça dele sobre nós. Então não esconda os seus pecados, não oculta o pecado dentro de você, mas mostre a Deus, confesse a Deus que Ele vai ter misericórdia de você, Ele vai te perdoar, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa culpa. Então, quando nós apresentamos a nossa natureza carnal diante de Deus, o nosso pecado, Ele vem, nos fortalece, Ele superabunda a graça dele sobre nós, e nós possamos viver em graça e misericórdia e compaixão do Senhor. E nós vamos cada dia mais conhecer a maravilhosa graça dele e o amor que ele tem por nós. Então que você fique com essa palavra no seu coração, que você entregue a Jesus todos os dias da sua vida, todas as suas fraquezas, todos os seus medos, seja o que for, que você entregue para Deus e que você vai vencer. Em nome de Jesus.